ele é financiado pelo CNPq, pela CAPES e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e articula 26 laboratórios e grupos de pesquisa brasileiro e de 20 instituições nacionais. E se ocupa de problemas de governo digital, problemas de política online e das novas condições tecnológicas da democracia. Desde 2016, portanto, desde a origem do fenômeno, fake news é uma das linhas de pesquisa mais ativas que nós temos aqui. Comecemos, então, pela datação. Fake news, como as conhecemos hoje, foram identificadas como um fenômeno politicamente importante, com apelo democrático, apenas a partir de 2016. É bom que isso fique muito claro. Nós coletamos no INCT um volume de 1.025 artigos científicos publicados sobre fake news no mundo inteiro, e o fenômeno era irrelevante até 2016, até explodir definitivamente em 2020. Só no primeiro semestre de 2020 foram publicados 250 artigos científicos sobre fake news no mundo, o que, do ponto de vista científico, é algo extraordinário para um tema de ciências sociais, só comparável nesse momento ao tema de pesquisa sobre o SARS-CoV-2. Aliás, é curioso como de março para cá surgiu uma interseção entre as duas linhas de pesquisa, a linha de pesquisa sobre fake news e a linha de pesquisa sobre o SARS-CoV-2, e muitos pesquisadores começaram a falar de uma dupla epidemia, de uma epidemia que, de um lado, a pandemia letal do novo coronavírus, e do outro, a infodemia, como se diz, ou a pandemia de fake news, que infestou mundialmente a informação e que tenha aumentado exponencialmente a gravidade da própria pandemia da Covid-19. E o faz na medida em que a infodemia incentiva as pessoas a sabotarem as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias, cria e dissemina o negacionismo ao vírus, fazendo com que mais pessoas se exponham e se infectem, e, por último, inventa e propagandeia falsos medicamentos e falsas medidas sanitárias, com todos os riscos de morte e de agravamento da doença que isso comporta. Assim, se em 2016, que foi o primeiro surto de fake news no mundo, e 2018, quando o morbo chega pesadamente ao Brasil, acreditava-se que as consequências mais graves da infodemia diziam respeito apenas às eleições e à política, o que já não era um problema menor para nossas democracias liberais. Em 2020, com a simbiose havida entre o vírus da SARS-CoV-2 e das fake news, os problemas se tornaram literalmente mortais. Mas o que são fake news? O que a pesquisa científica, 1000 artigos científicos depois, diz que são fake news? Eu vou resumir aqui em uma definição, como ensina a filosofia aristotélica, indicando o gênero próximo e 3 diferenças específicas. Eu acho que ninguém tem dúvida que fake news são uma espécie do gênero informação. Fake news não são, portanto, por exemplo, do gênero opinião. Nenhuma opinião é fake news. Opiniões podem ser falsas, idiotas, mal informadas, parciais e partidárias, mal intencionadas e inautênticas. E o contrário disso tudo, mas não podem ser fake news. Assim, condenar fake news não significa, de modo algum, prejudicar a liberdade de opinião, mas sim a liberdade de produzir impunemente um determinado tipo de informação. Isso posto, dado que fake news, portanto, assumido que é uma informação, vamos às características específicas. Não é qualquer informação que se qualifica como fake news, mas apenas informações factuais, ou seja, pretensos relatos, representações ou descrições de fatos da atualidade. Este é o pressuposto pragmático das fake news. Todas as fake news se apresentam ao seu destinatário como news, como notícia de atualidade, como informação factual. A segunda característica evidente é que, no caso das fake news, a informação é invariavelmente fake, falsa, forjada, fabricada. Notem que a informação falsa não é igual à ausência de informação. O resultado da ausência de informação é a desinformação, ou a ignorância. O resultado da informação falsa é o engano, a mentira. Mas só podemos ser enganados se nós acreditarmos ao enunciado, ao proferimento, a sua capacidade, a sua intenção e capacidade de nos dizer verdadeiramente o que se passou, o que se passa no mundo. Se aceitarmos o proferimento como informação. Então, a informação falsa tem que ser tomada pelo interlocutor como informação verdadeira,
para que o engano, a mentira, a falsificação possam ser bem-sucedidos. É por isso que na expressão fake news, o substantivo news é precedido pelo adjetivo fake, forte, falso. Mas ainda há uma terceira característica que eu chamo a atenção dos senhores, que é essencial para a definição de fake news. Fake news são criaturas digitais. Então, a conversa sobre sempre eu e fake news não é verdade, porque tem um elemento específico na noção de fake news, que é a ideia da digitalização. Por isso, só começam realmente a existir fake news depois de mudanças importantes nas condições sociais da comunicação e da existência online, como a extensa penetração da internet, a hiperconexão como modo de vida, a disseminação das comunicações móveis e, enfim, quando os ambientes digitais começaram a definir a nossa inserção e participação políticas. Por serem justamente criaturas do mundo digital e só do mundo digital, as fake news dependem de disseminação online, a viralização, e tem por isso um nível de rapidez de produção, de velocidade de disseminação e de alcance e capilaridade sem precedentes. Eu destaco os termos. Rapidez e velocidade de produção significa o que é possibilitado pelos recursos disponíveis no estado atual das tecnologias, disseminação das ferramentas de cópia e captura de imagem, textos e áudios, dos recursos para edição e produção de conteúdo, das comodidades para download e upload de conteúdos digitais, da facilidade de acompanhamento online da informação de atualidade, seja do jornalismo profissional, seja dos ambientes sociais das plataformas digitais, hábitos altamente disseminados de produzir e consumir conteúdo online, além da facilidade de anonimato, que não deve ser desapercebido. Segundo, velocidade e alcance da disseminação. Temos agora possibilidades nunca vistas de disseminação muito rápida de conteúdos por meio dos fluxos de propagação típicos da vida e dos ambientes digitais. Nós temos agora alcance, impacto e engajamento em proporção jamais vista para atores sem importância social, por exemplo. A conexão social alastrada, de maneira que as redes digitais se transformaram em redes de redes e de maneira que praticamente todo mundo pode alcançar todo mundo. O terceiro elemento é a capilaridade, a possibilidade de atravessar barreiras e limites tradicionais para a difusão de informação, como, por exemplo, no horário da propaganda eleitoral. Aqui temos agora uma exposição inadvertida, você recebe o material mesmo que você não esteja na lista específica ou que você queira se submeter a determinado material. Tem uma distribuição comunitária, ou seja, eu recebo fake news não em qualquer lugar, mas no grupo da família, onde estão as pessoas em que eu confio, por exemplo. Isso altera tudo, porque isso baixa os filtros que eu poderia usar e as desconfianças que eu posso ter com relação ao conteúdo. Por fim, um apoio de comportamentos automatizados e de inteligência artificial para criar climas de opinião e para o micro-target. Então, esses três elementos, a capilaridade digital, a velocidade e o alcance da disseminação e rapidez e velocidade de produção, dão às fake news a característica que as senhoras e os senhores conhecem. Então, as senhoras e os senhores podem chamar do que quiserem, chamar de fake news, chamar de notícias falsas de internet, de fraude informativa, de informações falsas, ou até, se prefere falar em inglês, misinformation. E vocês vão estar designando corretamente a mesma doença informacional que se disseminou como uma pandemia pela vida pública mundo afora nos últimos quase 5 anos, e cujos principais sintomas nas pessoas infectadas consistem na perda da capacidade de distinguir a verdade, de lidar adequadamente com fatos e dados e de tomar decisões bem informadas. Sabe-se que o portador do vírus se torna alérgico a fatos e evita a todo custo a dissonância cognitiva, isso é, entrar em contato com informações que não satisfaçam os seus desejos e com relatos que se choquem com as suas crenças, que esse é um elemento muito importante. Nesse sentido, fake news são um tipo peculiar de propaganda, o tipo desonesto. Propaganda, por definição, é um processo sistemático de gerenciamento de informações voltado para a promoção de um determinado objetivo e para garantir uma resposta popular. Não há nada de errado com a propaganda, em geral. O que tem de errado é com o tipo específico de propaganda apoiada em fake news, cujo fim está associado geralmente a engano, mentira e manipulação. Fake news são postos em circulação como parte de um esforço coordenado para enganar, para mentir e para manipular. Se bem-sucedidas, campanhas baseadas em fake news têm como resultado fazer com que as pessoas assumam atitudes
gerem convicções e tomem decisões convenientes para quem falsificou e disseminou a informação falsa, não para ele. Não se enganem quanto ao sucesso. Fake news se disseminaram pelo mundo simplesmente porque se provaram a forma mais eficiente, mais barata e mais flexível de propaganda ou comunicação persuasiva em um mundo digitalizado. Para fazer fake news, você basicamente vai ter necessidade de duas coisas. Uma que você precisa ter e outra que você precisa não ter. A primeira é você precisa conhecer, acionar os recursos das novas estruturas digitais da comunicação e da vida. Sem isso não se faz fake news. Segundo, você precisa não ter escrúpulos. O escrúpulo, pelo menos, de recorrer a mentiras e enganos para ganhar eleições e, depois de vencidas as eleições, construir e manter uma opinião pública favorável ao seu lado. Engana-se quem pensa que o principal problema da democracia e da política contemporânea são as fake news puras. Não existem fake news puras. As fake news nunca operam sozinhas. Fake news fazem parte de uma família de comportamentos desonestos de comunicação política em ambientes digitais, que inclui, além de outros que se possa imaginar, as publicações voltadas para o assassinato de reputações, para a exposição ou desmascaramento de pessoas e instituições, para a marcação de alvos pessoais para o linchamento digital ou a importunação de massa, e a consequente exposição das vidas de pessoas públicas ou privadas ao conhecimento e à fúria pública ou de facções. Os grupos ativos na produção de fake news não apenas falsificam informações para manipular as pessoas, mas se ocupam com igual intensidade e, ao mesmo tempo, de outras coisas. Coisas tais como, em primeiro lugar, expor pessoas consideradas inimigas, mas também suas famílias, né, seus amigos, à importunação e à violência. E esses grupos vivem de produzir ou conseguir informações privadas ou íntimas de pessoas transformadas em alvo de facções. As informações podem ser verdadeiras ou falsas, distorcidas ou descontextualizadas. O fato é que serão usadas para transformar pessoas em alvos, para atacá-las de todos os modos possíveis e, sobretudo, para a satanização ou demonização dos adversários, a este ponto de transformar em inimigos. Em segundo lugar, há também, na família de fake news, os comportamentos típicos de atacar pessoas publicamente. Tem vários nomes: desmascaramento, cancelamento, ou para as envergonhar ou constranger, o chamado public shaming, ou para destruir as suas carreiras e vidas sociais, o chamado linchamento digital. A meta, nesse caso, é o assassinato de reputações e a importunação ou assédio, de forma que o grande produtor de fake news é frequentemente e, ao mesmo tempo, um grande assassino de reputações e um especialista em importunar e assediar pessoas, os adversários políticos. Por fim, notem que fake news não nascem espontaneamente, como cogumelos na mata. Fake news em geral e fake news políticas em particular são manufaturadas em um nível praticamente industrial. Nos países onde fake news se tornaram um problema endêmico para as democracias eleitorais e para a vida pública em geral, formaram-se verdadeiros departamentos de propaganda e manipulação política. Hoje, a indústria das fake news, e os brasileiros deram grandes contribuições às inovações em processos e métodos dessas indústrias em 2018, com os grupos de WhatsApp, a formação de ecologias midiáticas, articulando o WhatsApp com blogs, com perfis no Twitter, no Facebook e no Instagram, e mais os compartilhadores de vídeo como o YouTube. Pois bem, a indústria de fake news, onde temos uma hoje, tem cadeias de montagem, tem uma demanda organizada e prevista, tem times de criadores preparados e bem remunerados, inclusive com verbas públicas, tem processos terceirizados e até uma distribuição parcialmente automatizada com emprego de bots, por exemplo. Com isso, garantiram e expandiram o consumo do seu produto. O modelo de negócio da produção e distribuição industrial de fake news inclui os engenheiros de produção ou chefes de laboratório dos cartéis, os chefes dos laboratórios dos cartéis, que são os grandes falsários de informação. Esses vivem de manufaturar 10 publicações por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois nós temos os grandes traficantes, que incluem influenciadores digitais, políticos e, enfim, ativistas que se reivindicam jornalistas, comediantes ou influenciadores. E ainda temos os financiadores dessa engrenagem, que emprega muito mais gente do que as senhoras e os senhores podem imaginar. Por favor, diz o pesquisador esse ponto sem glamour, a falsificação de notícias
e a distribuição de fake news são apenas mais um tipo de tráfico, embora o grande produtor de fake news se considere um sujeito que tem uma missão educativa e pedagógica na vida. Na cadeia de distribuição de fake news tem gerente geral, tem soldado, tem vapor, tem avião, tem fogueteiro, tem o químico, tem o dono do morro, tem o viciado e tem os que morrem consumindo a porcaria que eles falsificam e distribuem na pandemia e nas eleições. E tem os grandes beneficiários, obviamente, disso tudo, que vejam só, muitos conseguiram mandatos eleitorais ou a rede de cargos e empregos que decorre de tais mandatos. Falsários de notícias e traficantes de notícias falsas fingem desconhecer o quanto a sua atividade é moral e legalmente reprovável. Agora, quando, enfim, no Brasil há inquéritos que os alcançam, queixam-se por estarem sendo tratados como se fossem criminosos. Ora, traficantes de fake news são, ao fim e ao cabo, criminosos, sim. Assim como os fabricantes de notícias falsas são marginais, sim. Não há falsário do bem, nem há traficante virtuoso. Quem manufatura informações falsas o faz para enganar e manipular em benefício próprio ou da facção para a qual trabalha. É um falsário. Infotraficante de fake news é também traficante. Falsários e traficantes são criminosos, ponto. Não se falsificam informações para consumo íntimo ou privado, mas para produzir efeitos sobre a massa. Só um público-alvo massivo é capaz de compensar o esforço e o custo dos falsários de informação, assim como dos grandes traficantes de informação falsa que vivem de disseminar um volume absurdo de fake news por via digital. Por isso é que não se deve, em nenhuma hipótese, subestimar o que significam decisões mal informadas causadas pelo consumo de fake news, já que são decisões numa escala massiva. Em campanhas eleitorais, decisões mal informadas necessariamente produzem resultados ruins, desde que iniciou a pandemia mundial de fake news em 2016. Na vida democrática, em geral, a adoção de atitudes, a formação de convicções, além das decisões por este ou aquele comportamento, com base em informação falsa, levam à polarização política, levam ao ódio e levam à antipolítica, que são extremamente danosos para a vida democrática. Por fim, como vemos agora nas circunstâncias da pandemia, do novo coronavírus, decisões mal informadas simplesmente nos matam. É isso que eu tinha para apresentar a essa CPI. Agradeço a honra do convite e espero ter sido de alguma ajuda a esta comissão parlamentar de inquérito sobre fake news e fico à vossa disposição para as perguntas que ocorrerem. Quero agradecer aqui ao professor doutor Wilson Gomes pela sua explanação. Antes de passar ao deputado Paulo Fiorilo, eu quero oficializar aqui a convocação para o dia 27, próximo, dia 27 de julho, às 10h30, uma sessão para apreciação de requerimentos e, na sequência, às 11 horas e ao 12h30, mais duas reuniões para a gente concluir a fase conceitual desta CPI. Eu faço isso, eu formalizo isso na sequência, encaminhando para Vossas Excelências a pauta. Passo a palavra, então, ao deputado Paulo Fiorilo, que foi o deputado autor do requerimento de convite do professor Wilson Gomes. Bom, boa tarde, professor Wilson Gomes. Obrigado por aceitar o convite dessa comissão parlamentar de inquérito e dizer que o senhor trouxe muita luz ao debate conceitual que essa comissão se dispôs a fazer nessa primeira fase. Eu queria, antes de fazer as minhas perguntas, fazer um pedido ao senhor. Eu percebi que o senhor preparou a sua apresentação, o senhor produziu um paper, um texto. Eu queria saber se o senhor pode disponibilizar esse texto para a comissão, primeira questão. E aí eu vou às minhas perguntas, porque eu só tenho 5 minutos e o presidente ele é muito rigoroso, ainda mais quando chega 13h20 da tarde. Em 2016, como o senhor bem aponta, a gente teve o início desse debate sobre fake news, nós tivemos a atuação também da Cambridge Analytica, que colocou no centro do debate a criação e a disseminação das fake news. É possível apontar algo parecido nas eleições brasileiras de 2018, ou até aqui no estado de São Paulo, que é o escopo dessa nossa CPI? 2, o senhor argumenta que há uma correlação consistente
entre um repentino pico na produção, difusão e uso de histórias políticas falsas por volta de 2016 e a acentuada ascensão do movimento conservador de direita, exatamente na mesma época e nas mesmas sociedades, sugerindo que o uso extensivo das fake news políticas é um fenômeno associado ao crescimento mundial do movimento conservador de direita. Pergunto ao senhor, se a afirmação estiver correta, se não é uma fake news. A. Como o senhor explica essa correlação? B. O senhor acredita que no Brasil essa convergência também se verificou nas eleições de 2018? As fake news foram exploradas pelo movimento conservador enquanto um instrumento político para influenciar os resultados eleitorais? Terceira, o senhor também argumenta que a suspeita de que as urnas eletrônicas não são confiáveis faz parte de uma crença que vem se difundindo muito no Brasil e nos Estados Unidos, no contexto das eleições presidenciais. O senhor diz que nos dois casos são crenças associadas à direita, que terminou por vencer as últimas disputas, aqui e lá. Trata-se de uma coincidência? Pode dar alguns exemplos de notícias que circularam sobre esse tema nas eleições de 18 no Brasil e quem eram os envolvidos e beneficiados pelo teor das notícias? 4, professor. Prometo que é curtinha a quarta, só preciso pegar aqui. Fake news não é uma atitude isolada, faz parte de um processo mais amplo e é uma estratégia planejada e calculada. Ao tempo que imputa a um candidato um fato socialmente rejeitado, o adversário eleitoral faz a defesa do inverso e, portanto, se beneficia com isso. O senhor concorda com essa formulação? Porque o senhor traz aqui para a gente uma formulação interessante, hierarquizada no tráfico de drogas, no fogueteiro, no aviãozinho, no que produz. Eu queria saber se o senhor poderia, a partir dessa hierarquização, se o senhor tem exemplos, se o senhor pode exemplificar o que significa isso, se nas pesquisas, nos artigos científicos aparecem essas questões. Muito obrigado, espero não ter ultrapassado o meu tempo, presidente. Não ultrapassou, deputado Paulo. Vou passar a palavra, então, ao nosso convidado, doutor Wilson Gomes. Ok, tentar responder na medida do possível, são muitas questões, mas vamos aqui, então. Bom, primeiro, com relação ao fenômeno da Cambridge Analytica, se tivemos alguma coisa análoga à Cambridge Analytica aqui no Brasil. Para quem não lembra, se tratou, na verdade, de pegar dados de mídias digitais, no caso do Facebook, e usá-lo para fazer um micro-targeting, ou uma segmentação de públicos altamente especializada, de maneira que a mensagem chegasse a todas as pessoas e, naturalmente, chegasse segundo as necessidades das pessoas. Então, se descobria que uma rua na Escócia não tinha sido visitada pela campanha do Remain, é possível, então, fazer uma intervenção, algum tipo de ação com relação àquilo ali. Ou descobriu que mulheres entre 30 e 35 anos votam de um lado ou do outro, isso são todas as coisas que são possíveis de fazer. Esse é um tipo de fenômeno. Quer dizer, como eu disse muito claramente aqui, há muitos fenômenos associados aos fake news, a comportamentos digitais desonestos que podem ser praticados. Esse fenômeno de raspar dados, coletar big data e usá-lo para fazer propaganda política, inclusive fazendo disseminação de informações automatizadas, é um desses da mesma família de fake news, mas não são fake news. Teve isso no Brasil? Nós temos a impressão que não exatamente assim. Primeiro porque o escândalo da Cambridge Analytica explodiu aqui justamente quando se começava a pensar nas eleições. Soube que a Cambridge Analytica andou pelo Brasil, mas como o escândalo tinha explodido, eles próprios se recolheram, então nós não tivemos exatamente este fenômeno da distribuição de informações. Tem matérias de jornais sobre disparos automatizados de mensagens e tal, mas esse é um outro fenômeno. Você tem várias famílias de fenômenos problemáticos, né? O fenômeno da falsidade de informação é o fenômeno da distribuição de informação via grupos do WhatsApp, portanto, para vencer as dificuldades de capilaridade, é um outro fenômeno. O fenômeno de usar bots, inteligência artificial, machine learning para distribuição da informação e tal, é outro fenômeno.
E esse fenômeno da Cambridge Analytica é um outro fenômeno. Então, o fenômeno de desonestidade na comunicação por meio digital são vários, certo? Nós não tivemos esse, mas nós demos a nossa inovação com essas geringonças do grupo do WhatsApp, por exemplo, que foi uma primeira vez no mundo e que funcionou muito bem. Pelo menos conseguiu enfrentar a televisão e ganhar da televisão por meio desse tipo de estrutura. Fake news são de direita? Bom, é o seguinte, fica bem claro aqui, né? Fake news surge na direita, sim, sobretudo na extrema direita. Há muitas razões por isso. Até hoje, fake news tem esse DNA aí dos grupos de extrema direita nos quais ele surge, sim. Esse é um ponto passivo com relação aos pesquisadores. Não significa que outros grupos da esquerda, da extrema esquerda, não usem fake news. Fake news é uma coisa muito fácil de aprender e de usar, né? Pode não usar com a mesma intensidade, mas usa sim. Mas a origem do fake news é de direita. Por que essa correlação? Há muitos componentes aqui que são importantes. Eu não falei disso, porque o tempo era curto, mas tem um pressuposto, um elemento que é fundamental para se entender fake news, que é aquilo que os pesquisadores chamam de crise epistêmica. O nome é complicado, mas para dizer o seguinte, certos grupos induzem uma espécie de ceticismo com relação a determinadas instituições, que são, não por acaso, instituições que arbitram sobre verdade, sobre o que são os fatos, sobre como interpreta a Constituição, etc. Esse ceticismo mal intencionado sobre algumas instituições tem uma função, que é abrir espaço justamente para que se possa substituir essas autoridades epistemológicas por outras. Então, vou dar um exemplo aqui, né, disso aqui. Vocês notam que há um ataque sistemático a algumas instituições. A Suprema Corte, a Corte é a instituição de arbitragem, né, na interpretação das leis. Professores e universidades, porque ali tem um conjunto de pessoas que geralmente são considerados gatekeepers, são mediadores na sociedade, porque a sociedade acredita nisso, acredita que eles podem dizer o que é verdade. Tem um ataque ao jornalismo, né, ou aos cientistas. Todas essas instituições epistêmicas precisam ser atacadas para ir no seu lugar para que a fake news funcione. Então, aí em seu lugar entra o quê? Fake news sobre a Terra plana, fake news sobre vacina causando autismo, né, que antes da Covid já havia fake news sobre autismo. Teorias da conspiração, que também é da família de fake news, a distribuição de teorias da conspiração. Né? Então, o que a extrema-direita fez nos Estados Unidos e que foi copiado um pouco e replicado em toda parte do mundo, foi justamente usar este modelo aqui, de introduzir um ceticismo epistêmico com relação a jornalistas, a professores, a universidade, a ciência e a Suprema Corte, para, em seu lugar, estabelecer a sua própria verdade, né? um outro sistema de produção de verdade. Então, nós deixamos de acreditar no jornalismo, porque a Folha, presumivelmente, produz fake news, e vamos acreditar agora nos nossos próprios blogueiros, porque os nossos blogueiros, nós não sabemos se estão dizendo a verdade, mas como eles são do nosso lado, provavelmente deve ser verdade, aquilo que chamamos de epistemologia tribal. Nós fazemos fake news, mas também fazemos fake filósofos, fake blogueiros, fake autoridades, etc., que substituem fake cientistas, que nós usamos para substituir aquilo que a sociedade em geral costuma pôr neste lugar. Então é por isso que a extrema-direita usou esse modelo e continua usando esse modelo de fake news. Fake news depende de minar a autoridade. Então, não existe fake news sem um esforço sistemático de atacar o jornalismo, porque é preciso que o jornalismo seja desacreditado para que a ecologia midiática de direita, por exemplo, possa ocupar o seu lugar. Ou extremista, né? A extrema esquerda também usa esse mesmo tipo de processo. Tá? Com relação ao paper, sim, posso mandar, eu já fiz essa intenção de enviar, se vocês assim o desejam. Não sei se ainda tem um tempo, mas sobre a crença de que as urnas eletrônicas não são confiáveis, isso é um fato fundamental. O próprio TSE tem um grupo que trabalha sobre isso, montou um grupo de enfrentamento a fake news, porque em 2015, houve um ataque enorme no Brasil à credibilidade dos processos eleitorais, enormes, né, e eles tiveram que lidar com isso. Hoje tem lá um especialista no TSE, já encontrei com ele várias vezes, eu estou sempre andando pelo TSE e pelos TRS, fazendo palestras sobre fake news, encontrando ele que faz uma análise especificamente dos ataques à credibilidade e à honestidade das urnas eletrônicas. Então, o pressuposto de você confia em fake news porque todas as outras instâncias que dizem a verdade estão comprometidas, foram dominadas, elas foram invadidas por uma outra instância
que não diz a verdade, inclusive as urnas eletrônicas, elas também estão sabotadas. Então, faz parte de um pacote de crenças em coisas absurdas, como, por exemplo, que um remédio X cura de todas as doenças, e uma descrença no jornalismo básico e na política, nas instituições da política, também as instituições legislativas são atacadas por isso, né? É isso. Não sei se respondi tudo, deputado. Acredito que sim, Obrigado, doutor. professor. Dando sequência aqui à lista de inscritos, eu passo a palavra, então, ao deputado Sargento Nery, que é o nosso relator. Doutor, boa tarde, parabéns pela explanação, muito bem fundamentada. Eu vou fazer um comentário e duas perguntas. O primeiro sobre o voto. O voto, ao meu ver, é um depósito. E ninguém faz depósito bancário sem um comprovante. Então, eu acho que o comprovante daquele voto, daquele depósito ao seu governador, presidente, deputado, tem que haver uma contrapartida que é o comprovante do voto, como é feito o depósito bancário. Eu não faço, por exemplo, um depósito bancário se não houver o comprovante, que é o que vai provar que eu fiz aquele depósito. Esse é só na verdade, uma explanação que eu faço sobre o voto e não estou colocando em questão se ela é segura ou não. Estou falando do voto, né? O senhor falou que iniciou a fake news com a extrema-direita. Eu vejo que as fake news são exploradas por todos. Temos pessoas que reclamam da esquerda, reclamam da direita. O senhor vê que temos que tratar o crime e não a ideologia e partido? O fenômeno tem que ser impedido de alguma forma. E o senhor fez uma analogia entre o tráfico de droga e o fake news. Pior, ou tão quanto pior, é não só quem inventa, mas quem também utiliza. Então, no tráfico de droga, quem inventou o crack é tão quanto pior aquele que vende a pedra do crack ou produz. Então, mesmo que foi iniciado pela direita, não deixa de ser, vamos dizer assim, uma atitude que vem amenizar qualquer outra ideologia política, seja de centro ou de direita, ou de esquerda. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta sobre a analogia que o senhor fez ao tráfico de droga, nos leva a crer que a vítima vai morrendo aos poucos, né? Como com o consumo de drogas. No que tange a reputação dessa pessoa, aí eu pergunto para o senhor, o ponto seria nós tratarmos com eficiência a sanção de um possível crime, né, a punição de um possível crime, porque nós temos um paradigma muito grande na nossa sociedade, que até como policial, eu vivi isso muitos anos, de não se conseguir colocar a mão no fabricante, né, das drogas. Você muitas vezes, o senhor mesmo colocou, você pega um aviãozinho, aquele menino que vende, né, que realmente é uma vítima do tráfico, até por uma deficiência do Estado, mas seria aquele que fabrica, aquele que nós sempre tivemos o anseio, o êxito de querer pegar o traficante maior, que é o fabricador das drogas, seria a imputação da sanção naquele que fabrica o fake news? Essas ficam as duas perguntas. Se o senhor tiver dúvida, eu repito, e fica essa explanação do voto, que eu não estou colocando em jogo a seriedade da urna eletrônica. Obrigado. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Boas perguntas. Com relação ao problema do voto, comprovante ou não, eu acho que eu posso soltar isso, porque não é provavelmente a minha especialidade. Eu apenas dava um exemplo do tipo de fake news que foi muito usado nas eleições de 2016, mas o TSE certamente está preocupadíssimo com isso, né? Porque para o TSE a desconfiança na urna eletrônica pode ser um elemento de sabotagem enorme
precisamos confiar nas instituições, mas também nos meios pelos quais as instituições funcionam, né, no caso das eleições, e aí, portanto, é muito importante para eles. Mas, em todo caso, o TSE resolva, como se diz, o TSE que lute, né, para poder apresentar isso, os seus argumentos. Agora, o senhor indicou muito bem, quer dizer, as fake news começam como extrema-direita e são mantidas, a extrema-direita continua usando fake news à vontade em toda parte, mas eu acho que o importante não é isso. Eu, inclusive, não fiz menção a isso durante a minha fala, propositalmente, porque eu sei que os partidos são muito variados e que o mais importante não é quem iniciou o fake news, mas é como acabamos com fake news. Os fake news, de uma maneira, perturbam de maneira tamanha o ambiente político, a democracia, porque impede um dos acordos fundamentais da democracia, né? Acho que uma base da democracia que ela existe é que o voto do cidadão será um voto consciente, e para ser consciente ele precisa ser bem informado. Não é à toa que a primeira emenda da Constituição americana é a emenda sobre a liberdade de imprimir. Não é liberdade de imprensa, como dizem, né? É liberdade de imprimir. Por quê? Porque os partidos precisavam imprimir coisa. Por que os partidos precisavam imprimir? Para ter justamente liberdade de opinião. Várias opiniões circulando. É fundamental. Opiniões verdadeiras e vários fatos, né, cobertura de fatos, para as pessoas tomarem decisões bem informadas. Se você sabota as condições de um sujeito tomar decisão bem informada, você sabota a democracia, você prejudica a democracia eleitoral que nós temos. E agora, 2020 foi uma grande revelação, por isso que a bibliografia sobre fake news explodiu no mundo inteiro, né? Porque agora não são só as pessoas, digamos assim, não é uma questão apenas de política, muitas vezes a questão é, não, o político vive sempre brigando mesmo, então, se um diz uma coisa e diz outra, nós não gostamos de política, deixamos para lá. Mas na pandemia, o fake news está matando as pessoas, né? Está nos impedindo de tomar boas decisões também. Então, os sujeitos estão tomando decisões mal informadas e pondo em vista em risco a sua própria vida no mundo inteiro por causa disso. O efeito de fake news sobre sobre vacina causar autismo, por exemplo, nos movimentos anti-vacina no mundo inteiro foi enorme. É uma documentação enorme do efeito disso. Muita gente deixou de vacinar os filhos por acreditar que nessa fake news, por exemplo. E agora, na Covid, nem é questão de dizer. Então, eu concordo, eu acho que a questão é como encontrar remédios para isso. Como tornar o ambiente público brasileiro mais saudável. E como fazer com que o produtor de fake news não se considere um propagandista, né, um pedagogo das massas, né, ou alguma coisa desse tipo, mas seja considerado pela sociedade como um sujeito que tem comportamentos nocivos, desonestos e que prejudicam o ambiente político. A última coisa sobre a analogia com o tráfico, eu gosto da analogia um pouco para tirar esse glamour do sujeito que se considera um grande comunicador político, na verdade é um produtor de fake news. E temos o mesmo problema, quer dizer, a questão é, vamos criminalizar as nossas tias que consomem fake news? Então na ponta lá, não, né? Não faz o menor sentido isso, né? Claro que enquanto houver consumidor, vai ter produtor, mas a questão toda é, nós temos grandes produtores de fake news, temos a indústria disso, e não é indetectável, né? Nós raspamos dados, quer dizer, fazemos captura de dados online, de redes sociais, desde 2016, temos um acúmulo enorme, é muito fácil detectar isso, porque no WhatsApp, no fundo, tem um telefone, tem uma pessoa do outro lado do telefone. Só que ninguém tomou nenhuma providência a esse respeito. O próprio Justiça Eleitoral não tomou nenhuma providência, e o primeiro que tomar alguma providência no sentido foi a CPMI, as fake news do Senado e da Câmara, e, enfim, os inquéritos foram abertos, né, por iniciativa do STF, um por iniciativa do STF, outro do Ministério Público pelo Procurador-Geral. Esses inquéritos, sim, produziram um grande efeito, mas eles chegaram, afinal de contas, aos grandes produtores. E é esse que é a questão. É possível chegar. Eu acredito em CPMIs porque eu acho que é possível não simplesmente chegar ao consumidor, mas ao grande produtor, né, ao grande falsário de informação e o grande distribuidor. Eu acho que é o único meio que eu vejo, de alguma maneira, mantendo a analogia com as drogas, é o único meio que eu vejo, de alguma maneira, de minorar o problema das fake news. Porque o consumidor sempre vai ter. As pessoas consomem fake news porque querem, não porque elas são enganadas ou forçadas ou porque lhes falte alguma coisa. Essa é a minha posição. Não sei se eu respondi tudo, deputado. Ô, Nery, o Caio acho que caiu.
Tá, eu vou olhar aqui se tem mais alguém inscrito. É a Mônica a A próxima. próxima sou eu. E depois a Janaína. Então está com a palavra a deputada Mônica Santos. Obrigada, deputado. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua presença. Bom, nós ouvimos 2 professores pesquisadores do tema hoje, que têm pontos de vista diferentes, mas eu considero bastante complementares. Acredito que a gente vai também solicitar para o senhor no futuro acesso ao que o senhor acumulou, pesquisando o tema, estudando o tema para nos auxiliar aqui. E eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo eu preciso esboçar aqui algumas considerações para ver se para mim fica mais explicitados os conceitos, tá? O senhor disse que a difusão da fake news está relacionada ao crescimento da extrema-direita no mundo, correto? Mas me parece que a relação entre fascismo e a distorção da realidade não é nova. Por exemplo, os nazistas criaram diversos documentários falaciosos que colocavam ali os comunistas, os judeus, em constante ataque, em constante, enfim, situação de ameaça à Alemanha, para, inclusive, auxiliar o povo alemão a acreditar na repressão, na violência necessária contra esses povos da ideologia nazista. O senhor considera que as fake news atuais funcionam da mesma forma, promovendo falsas associações com cara de teoria da conspiração entre fenômenos totalmente distintos? Vou citar um exemplo que me marcou muito pessoalmente. Eu lembro de um vídeo do Olavo de Carvalho, que associava a USP, a Folha de São Paulo, a Fundação Ford, o PT, o PSDB, como parte da mesma conspiração comunista. E eu, que de fato sou comunista, nunca fui convidada para esse rolê aí, então me surpreende muito a associação a esses atores, enfim, de fazer as pessoas, um terrorismo, para fazer as pessoas acreditarem que é preciso uma reação geralmente violenta, geralmente que apoia grupos extremistas na tomada de poder e decisão. Eu queria que o senhor esmiuçasse mais essa relação entre a extrema-direita e a produção da fake news, e agora eu me lembrei desses 2 exemplos, mas eu imagino que alguma coisa agora possibilitou esse fomento. Seria a internet a ferramenta para a desassociação das pessoas da realidade? O senhor citou aqui uma expressão, deixa eu me lembrar, crise epistêmica, que eu tenho como bolhas. Existem diversos, estou correta também, para o senhor elaborar mais sobre isso. As bolhas na internet, no meu ponto de vista, elas permitem que as pessoas tenham concepções de um mundo muito desassociado da realidade, porque ela é setorial. Então, se eu estou num determinado grupo, por exemplo, eu noto muito a diferença, já citei minha mãe aqui, que a minha mãe é meu senso de pesquisa, porque ela é evangélica, ela vem de outra bolha, de outra realidade. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu percebo que ela se informa e tem uma concepção sobre o meu trabalho, sobre a Assembleia Legislativa, completamente diferente. Aí ela geralmente abre os grupos para eu ver o que está rolando nos grupos que ela participa. E eu fico, mãe, não, isso não é assim, mãe, não, isso não é assado, mãe, não. E ela está completamente cercada, socialmente habilitada, com estímulo social do grupo dela, da igreja, não da igreja instituição, mas das colegas, das irmãs, dos irmãos e etc., para conduzir a um certo tipo de crença, comportamento que é socialmente aceitável e, portanto, ela se sente confortável em defender como verdade. É isso que o senhor diz com essa crise epistêmica, bolhas na internet, está correto? Hoje, pelas bolhas na internet, as pessoas vivem realidades diferentes, cada um de nós olha o mundo sobre uma realidade diferente, e eu fiquei confusa com o seu fechamento. Eu não sei, questão de tempo, viu, Nery? Me interrompe se eu estiver tomando mais tempo do que o necessário. Mas o senhor disse que não é correto punir o usuário. Por exemplo, a minha mãe, que provavelmente ao longo da vida dela compartilhou alguma notícia falsa que recebeu em algum desses grupos que ela participa e se informa e tem como verdade. Mas, ao mesmo tempo, o senhor disse que é possível encontrar o mandante, a organização criminosa,
Isso, para mim, é bastante diferente do posicionamento que o Pablo trouxe aqui hoje, e eu queria saber o que o senhor defende que é o caminho para a gente enxergar, descobrir, como é fácil, se eu entendi bem o que o senhor disse, chegar aos autores. Obrigada. A palavra, por favor. Tá bom. Sou eu que agradeço, deputada Mônica Seixas. Excelente pergunta, aliás, todas excelentes perguntas aqui. Primeiro, claro, não pude desenvolver isso, mas há essa sua percepção de que há uma relação entre o uso de fake news e o departamento de propaganda de Goebbels durante o nazismo, e do próprio da ideia nazista como tal, que há uma semelhança entre uma coisa e outra, é verdadeira. Tá? Não só com relação ao nazismo, com outras formas também históricas no século XX, mas com o nazismo, certamente. Quer dizer, a ideia da distorção da realidade, os elementos componentes fundamentais, né? A ideia, primeiro, de paranoia, né? O nazismo é um vitimismo, por mais paradoxal que seja, mas também as extremas, né? A extrema-direita e a extrema-esquerda são vitimistas. Né? A extrema-direita é completamente vitimista. Nós somos um conjunto de pessoas portadores de uma grande virtude, cercado por pessoas sem virtude, pecaminosas e erradas por todos os lados. Mesmo que demograficamente nós sejamos a maioria, não importa, mas se constrói uma narrativa, um discurso, uma história, e como eu sempre repito, né, histórias vencem os fatos sempre. Né? Pelo menos na comunicação política, que a minha área é assim que funciona. Então, essa narrativa é que nós somos perseguidos, somos uma minoria perseguida e é preciso, portanto, recuperar a virtude, botar a história no trilho certo, etc. Isso é no nazismo. Ele não foi inventado pelo nazismo, foi inventado por qualquer grupo minoritário. Né? Até o cristianismo de origem tinha um discurso desse tipo. A satanização do outro é importante. É preciso encontrar um grande inimigo que está nos atacando e que vem nos destruir, e nós precisamos nos reunir todos para enfrentá-los. E teorias da conspiração. Acho que esse é outro elemento fundamental desse ambiente, digamos assim, esses três elementos, a paranoia, a satanização do adversário, que esse ponto é transformado em inimigo, né, no grande inimigo, e a teoria da conspiração são elementos fundamentais que são comuns nesse clima de fake news, de teoria conspiratórias contemporânea e aquilo que foram os anos 30 e 40 na Europa, por exemplo. Né. Há uma analogia. A diferença, que quis dizer, é que, digamos assim, a informação falsa, a falsificação de informação, a falsificação de informação factual não é uma novidade. A novidade é o meio digital, são as circunstâncias digitais. Goebbels tinha que organizar, foi o primeiro organizador de uma superestrutura muito bem financiada, né? Incluía tudo, artes, produção de livros, queima do livro do adversário, não sei o quê, certo? Que poderia funcionar muito bem apenas no sistema autoritário, e muito caro. Enquanto que, na verdade, hoje, um garoto do interior da Paraíba pode muito bem montar um blog, montar um perfil e sair distribuindo fake news, uma rede, e sair distribuindo fake news com grande ferócia contra tudo e contra todos, por exemplo. Né? E não só, eu tinha que pagar para que esses elementos fossem distribuídos. Era do rádio, por exemplo, então se apoiava em ondas de rádio, tinha um custo para isso. Agora o custo é muito pequeno, o sujeito pode alcançar milhões de pessoas em grande velocidade, muito rapidamente. Veja, a velocidade com que disseminaram aquela fake news sobre Marielle, por exemplo. Né? Uma coisa espantosa. Rapidamente, milhões de pessoas compartilhavam a mesma noção e se relacionavam com ela. Esse é o ponto diferente, esse é o ponto de inflexão. O indivíduo anônimo nunca teve tanto poder quanto nesse momento. Também quem trabalha nos subterrâneos da política nunca teve tanto poder de comunicação, nunca teve um canhão à sua disposição quanto nesse momento. É isso que faz a diferença. Com relação à analogia com o tráfico, é só uma analogia, naturalmente, mas, de fato, eu acho importante mantê-la sobre certas coisas. Eu não sou favorável, naturalmente, a dizer que o sujeito que distribui fake news ele deve ser criminalizado. Não sei se é questão de criminalizar, transformar em delito, qualquer coisa desse tipo, mas não acho que seja assim, que deva funcionar as coisas. Primeiro,
você, como é que você vai criminalizar uma coisa que de repente eu publico aqui e 1 milhão de pessoas retweetam ou reproduzem, passam no grupo do WhatsApp, etc. Como é que eu vou alcançar todo mundo? Isso é impossível. Por outro lado, é possível descobrir quem está fazendo, quem produz sistematicamente isso. Se um sujeito lá, da cabeça dele, resolve publicar que os caixões estão enterrando pessoas sem mortos dentro, né, que as pessoas devem ficar atentas a isso, pode acontecer. Facilmente a polícia descobriu isso lá em Belo Horizonte e puniu a pessoa. Mas uma outra coisa é ter um grupo que sistematicamente, todo dia acorda, né, e vai produzir um número X de materiais que são propaganda de informação desonesta sobre o seu adversário. Na tentativa de linchar pessoas, de queimar pessoas, de assassinar reputações e de mentir sobre a realidade. É possível isso. O exemplo que nós temos, o grande contraprova de que isso é possível, é o inquérito lá aberto pelo STF, que depois de um ano, né, chegou digamos, na estrutura que mantém, que sustenta as fake news. A minha aposta é por aí, deputado. Dando prosseguimento, agora na lista de inscritos, a doutora Janaína. Fique à vontade, doutora, por favor. Doutora, tem que ligar o áudio. Doutora, o áudio. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Cumprimento o professor Wilson, agradeço o fato de ter atendido o nosso convite. E, professor, até para eu poder entender um pouco, né, do pensamento do senhor, eu queria saber se essa reflexão que o senhor faz com relação ao nazismo, e da qual eu compartilho, o senhor também aplicaria, por exemplo, ao stalinismo, né, de maneira bastante objetiva. Todos esses males que o senhor identifica no nazismo, e eu compartilho da visão do senhor, eu queria saber se o senhor também aplica ao stalinismo. O senhor diz que a fake news nasce com a direita, porque a direita precisa atacar a autoridade, né, da Suprema Corte, da imprensa, dos professores universitários. Vou nomear para ficar um pouco mais fácil o nosso diálogo. Bolsonaro tem um pouco desse discurso, tem muito desse discurso. Mas Lula também tem muito desse discurso, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que hoje Bolsonaro ataca a Rede Globo, Lula a vida inteira atacou a Rede Globo, né? E nós temos condições de levantar discursos históricos dele nesse sentido. Da mesma maneira que, não sei se Bolsonaro, mas bolsonaristas são ácidos críticos, né, ao Supremo Tribunal Federal, petistas e o próprio Lula e a própria deputada Gleisi, que é presidente da sigla, fizeram ataques assim muito fortes ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo na época do mensalão, depois na época da revalidação, vamos dizer assim, das condenações de Lula, da prisão de Lula. A minha pergunta objetiva é: por que esses ataques, né, à imprensa, ao Supremo, às instituições, quando feitos pela esquerda, receberam menos críticas ou houve menos reações do que os ataques feitos pela direita? Será que já não existe uma escolha ideológica, né, ao dizer que a fake news nasceu com a direita e que a afronta às autoridades é algo da direita, quando no nosso passado tão recente e no nosso presente, porque essas autoridades estão aí, né, essas personalidades estão aí, esses ataques seguem sendo feitos e ninguém entende que isso é grave, né? Não há aí uma opção ideológica também? Até para eu poder compreender esse pensamento do senhor, de Vossa Excelência, eu queria saber como é que o senhor viu a campanha do PT contra a então candidata à presidência da República, Marina Silva, né? Todas aquelas peças publicitárias que custaram milhões, né? E eram também propagadas de maneira virulenta, né?
na TV, em peças publicitárias, e no momento que a internet não tinha um papel. Então, assim, querer dizer que a internet é que faz a fake news, eu acho complicado, porque o papel do Jornal Nacional, né, até pouco tempo atrás, antes da internet, era um papel de totalidade. Então, eu queria ouvi-lo sobre a campanha do PT contra a então candidata à presidência da República, Marina Silva. Eu percebo que o senhor é um entusiasta do inquérito do Supremo Tribunal Federal, e tem algumas questões no inquérito, como esse inquérito é sigiloso, e eu critico isso, fica difícil da gente dizer o que tem de bom, o que tem de ruim. Mas algo que me chama a atenção, professor, é o seguinte: o inquérito tem tratado como criminoso o fato de alguns parlamentares federais terem contratado empresas de publicidade para prestar serviços ao mandato. E, pelo menos pelo que foi noticiado, esses publicitários contratados ou empresas contratadas têm suas páginas pessoais em que eles propagam as ideias que são, vamos dizer assim, de simpatia desses mesmos parlamentares. E isso vem sendo tratado como financiamento, né, de fake news, como algo ilícito em si. Entretanto, quando a gente entra nas prestações de contas na Câmara, da mesma maneira que esses deputados bem à direita, né, contratam essas empresas e esses profissionais, deputados à esquerda, do PSOL, do PT e de outras siglas, também contratam. E quando a gente vai olhar o nome dos sócios das empresas contratadas e suas páginas, também são pessoas que propagam ideias que são simpáticas, vamos dizer assim, aos parlamentares contratantes, né? A minha pergunta é: quando os parlamentares da direita são considerados criminosos e os da esquerda, que têm idêntico comportamento, não há aí uma escolha ideológica? Né? Porque me preocupa quando a gente pega a mesma ação e trata como criminosa, né? Sendo que a ação do outro, que tem uma ideologia, vamos dizer assim, mais palatável aos formadores de opinião, é tida como lícita. Então, eu queria ouvir o senhor sobre essas questões, né? Nazismo, stalinismo, campanha de Marina Silva, ataques de Bolsonaro e Lula à Rede Globo, ao Supremo Tribunal Federal, e essa contratação de parlamentares à direita e à esquerda, de publicitários, que também propagam essas ideias nas suas páginas pessoais. Era isso, senhor presidente, cumprimentando o professor e agradecendo a participação. Bom, então, com a palavra o doutor Wilson Gomes. Fica à vontade, doutor. Muito obrigado. Deputado, agradeço muito pelas perguntas. São perguntas interessantes que naturalmente me fazem pensar. Agora, embora sejam em número muito grande as perguntas, eu acho que tem uma base aqui do argumento que eu vou escolher um outro caminho para responder, porque eu não gostaria de ficar respondendo pela esquerda, porque como eu não sou de esquerda e não tenho uma posição em defesa da esquerda, não sou militante, nada disso, não posso assumir o ônus de responder por isso. Tá? Vou assumir o ônus de pesquisador, de alguém que assume, que estuda isso e que, portanto, se debruça sobre o tema. Quer dizer, o meu acordo, inclusive no meu discurso, fiz questão de fazer isso, de alguma maneira, não demarcar politicamente uma posição de crítica, de maneira que eu estou neste ângulo e estou criticando porque eu estou criticando por razões de colocação no espectro ideológico. Digamos assim, se há um ângulo que eu abordo a questão dos fake news, é o ângulo da democracia liberal. Democracia liberal, um pressuposto de que uma eleição livre e limpa, as pessoas têm que ter não só abundância de informação, mas elas precisam ser bem informadas, isso que é fundamental, de que é possível convencer pessoas a tomar decisões políticas usando, digamos, esforços de propaganda de comunicação persuasiva honestos em vez dos desonestos, né? E que naturalmente, as instituições têm que ser respeitadas, né? Então, esse é o pressuposto de que eu me valho para falar sobre fake news. Então, o que nós podemos concordar, eu acho que nós podemos encontrar um caminho, um terreno comum aqui, independente do posicionamento ideológico, de esquerda ou de direita, se conservador ou se liberal,
é a ideia de que fake news é um perturbador das eleições, é um perturbador da vida pública. As fake news transtornam a decisão política, porque não permite que as pessoas tomem decisões bem informadas, e as fake news transtornam a vida pública posteriormente, porque elas criam um clima de eleição permanente, em que, para você construir o apoio, né, você precisa construir uma identidade política, e aí no interior da qual teorias da conspiração, paranoias e tudo mais funcionam. Então, se nós concordarmos com essa base, eu acho que aí nós devemos encontrar um caminho para a gente andar com relação às fake news. Se o que eu disse sobre o nazismo se aplica ao stalinismo, para mim se aplica a qualquer tipo de discurso propagandístico que use procedimentos desonestos para manipular e para enganar as pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas, são todos cidadãos conscientes e lúcidos, podem tomar decisões bem informadas. Então, eu acho assim, o cidadão tem que ser tratado como adulto. Uma coisa que sempre me perturbou, inclusive na propaganda eleitoral brasileira, porque quase colocava uma placa: trate-me como se eu fosse um adulto. Se você tem uma posição, por mais extrema que seja, apresente-a para mim com honestidade e deixe que eu tome a minha decisão. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, ideologias de direita, de esquerda, de extrema-direita, sobretudo os lados extremos, né, extrema-direita e extrema-esquerda, usaram enormemente expedientes ilícitos de propaganda, ilícitos no sentido de desonestos mesmo. Estamos no território da moralidade aqui, mais do que no território da legalidade. Simplesmente desonesto, para ter vantagem sobre os outros. Mentir, ninguém aprendeu a mentir com fake news. Ninguém aprendeu a enganar os outros com fake news. Não é esse o ponto, né, do argumento aqui. Agora, as mentiras e os enganos nunca tiveram uma capacidade tão ampla de disseminação, nunca foram tão fáceis de fazer, né, nunca fortaleceu o braço do anônimo tanto quanto neste momento. É esse que é o elemento fundamental. Por isso mesmo ela é muito mais danosa. Uma mentira distribuída em que qualquer pessoa de qualquer lugar pode chegar a 1 milhão de pessoas imediatamente, é muita gente. O dano disso é fundamental. Temos colegas que fizeram uma pesquisa sobre fake news sobre a Covid-19, um grupo de pesquisadores do meu instituto. Eles fizeram uma pesquisa sobre isso, sobre o YouTube, canais no YouTube que disseminam fake news sobre Covid e as correções que são postadas. E notaram que as pessoas não voltam para ver as correções. 70% das pessoas vão e voltam para os canais de fake news, mas não para as correções. Então, isso é muito danoso para a vida pública, isso é muito perigoso para a vida de todas as pessoas. E aí, para tomar uma decisão de que isso é desonesto, não é preciso ser de direita ou de esquerda, né? Não é preciso ser conservador ou liberal, é preciso apenas ter crença na democracia liberal, né? Na possibilidade de que pessoas convençam umas às outras com base em argumentos, né, em deliberações, em honestidade, dizendo a verdade, propondo coisas, por mais extremas que possam ser, ou diferentes ou inovadoras que possam ser. Então, eu condeno veementemente qualquer tipo de propaganda que use isso. Então, se a campanha do PT usou isso contra a Marina, e é provável que tenha havido coisa desse tipo contra a Marina, também está errado, né? Os comportamentos honestos. Se outros grupos, em outros momentos, queimaram reputações, assassinaram reputações, também está errado. Se hoje a esquerda também usa fake news, não no mesmo volume, se usa fake news como a direita, também está errado. E é importante isso, na minha opinião, né? Eu acho que um problema do Brasil hoje, primeiro assim, não confundir extrema-direita com direita, nem extrema-esquerda com esquerda. Eu acho que o importante numa sociedade como a nossa é ter pessoas que têm dos lados políticos, que direita e esquerda são duas posições absolutamente legítimas dentro do espectro republicano, enquanto estamos dentro do espectro republicano. Nós precisamos de direita e precisamos de esquerda. Os extremos é que estão com um pé fora, né, do espectro republicano. E, portanto, recorrem a comportamentos desagradáveis e desonestos. Então, acho que precisamos de construidores de pontes, de pessoas da esquerda e da direita que conversem, né, para construir e reconstruir o país. O país está, na minha opinião, está devastado, né, rachado, né, muita gente apagando fogo com gasolina, né, muita gente torcendo para o pior. Então, é nesse jeito que nós estamos. Fake news nesse ambiente é jogar fogo em gasolina. É uma forma, o centro do país, o centro político, normalmente organiza as construções de alternativas no país, centro-direita e centro-esquerda, desapareceu. Ele foi desertado. As pessoas se refugiaram nos extremos. E, ao refugiar-se nos extremos,
lançam mão de comportamentos em que o importante é vencer o adversário, derrotar o adversário. Não importa que seja a base de mentiras, de invenções, de assassinatos de reputações. Não há mais adversários, inclusive, só tem inimigos. Né? E inimigo tem que ser eliminado, tem que ser morto, tem que ser aniquilado. Esse é um problema digamos assim, do ambiente público brasileiro. Fake news, teoria da conspiração, né? Tudo isso ajuda a fazer esse tipo de movimento. Sim, mas a esquerda atacava instituições, claro que atacava instituições, umas mais do que outras. Né? Tinha mais respeito por cientistas e por universidade, mas criticava jornal, criticava o STF. É verdade isso. Mas nós precisamos dessas instituições, nós precisamos de ambientes políticos saudáveis e que se respeitem as instituições e que as pessoas acreditem que possam convencer umas às outras com base em argumentos. Essa é a minha crença. Por isso que eu acho que fake news devem ser combatidas, porque são uma violação desse combinado fundamental da democracia liberal. É isso, deputado. Obrigado, presidente. Paulo, eu vou conceder para você, eu vou fazer a... É um pela ordem, é que eu preciso sair, porque eu tenho a Comissão de Finanças, então eu só precisava fazer uma observação e eu deixo a sala. E faz as considerações do seu convidado. Não, primeiro, professor, queria agradecer muito a contribuição do senhor. Eu acho que, como eu disse na minha intervenção, o senhor traz luz a um debate importante de conceituação. Tem vários elementos novos, também tem divergentes, mas acho que o senhor ajudou muito. Eu queria só fazer um último pedido, além do texto que o senhor preparou. O senhor falou do estudo da ecologia do financiamento, produção e disseminação. Se o senhor pudesse disponibilizar também para a comissão, tá bom? Queria agradecer aí o sargento Nery, a deputada Janaína e a deputada Mônica, mas eu estou discutindo na Comissão de Finanças a LDO e eu tenho um relatório para ler. Muito obrigado, professor, foi um prazer conhecê-lo mesmo que à distância. Um abraço. Obrigado, deputado. Bom, na função de presidente interino, quero deixar aqui meus agradecimentos na pessoa do nosso presidente, o deputado Caio França, e todos os deputados da CPI, ao senhor Wilson Gomes, doutor em filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Então, também mandamos um grande abraço ao povo baiano, e nós temos total apreço e simpatia. Agradeço o senhor pelas as informações que foram ímpar, para que a gente pudesse ter aí um balanço muito claro da sua isenção nesse debate. Então, obrigado, professor. E concedo ao senhor 2 minutos aí para fazer as considerações finais, e muito obrigado. Lembrando, só um minuto, doutor, lembrando os deputados que houve a convocação pelo presidente Caio França, dia 27/7 de 2020, às 10h30, 11 horas e 12h30, serão as sessões extraordinárias da próxima sessão da CPI. Obrigado e fica à disposição, doutor. Não, só quero agradecer a cortesia, a gentileza com que eu fui tratado por todos. É um prazer vir aqui. Eu acho que a universidade tem essa função básica de servir as instituições brasileiras. Eu tenho o maior respeito pelas instituições do Legislativo, as casas legislativas onde me convidam eu sempre vou, tenho um alto apreço por essa instituição. E foi um grande prazer para mim, e em nome do nosso próprio instituto, de poder servir a essa CPI, e continuamos à disposição de todos as deputadas e deputados, e o relator explicitamente está diante de mim, para qualquer esclarecimento, suplementação de informações, é isso. E agradeço, naturalmente, repetidamente, pela cortesia e gentileza. Nem sempre a gente acha cortesia e gentileza nas instituições, mas eu sempre gosto de apreciá-las e de reconhecer quando as encontro, porque eu acho muito importante para uma vida democrática civilizada. Muito obrigado, senhores e as senhoras. Pela ordem, presidente. Agradecemos, doutor. E a gentileza tem que ser um mecanismo das instituições, porque o bom debate faz parte da gentileza. Ordem, presidente. Tudo bem, vamos mais rapidinho, Mônica, para a gente encerrar aqui. Tá bom.
agradecer o professor Wilson, não tem mais a ver com a temática e a oitiva que a gente realizou, mas eu acho que tem que registrar aqui hoje, antes da gente encerrar os trabalhos, que o Twitter acabou de fazer uma movimentação de retenção e exclusão de novas contas. Acabou de sair a notícia, entre eles da Sarah Winter, do Roberto Jefferson, do Luciano Hang, do Alan dos Santos, acabaram de perder as suas contas no Twitter, então eu queria trazer essa atualização aqui para a CPI. Eu acho que a gente tem um trabalho agora desligando, entender o avançar das plataformas no sentido de fiscalização do comportamento de figuras públicas na internet. Obrigada, professor, obrigada, colegas. Fica a informação da deputada Mônica e dou por encerrada a sessão. Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Doutor, foi um prazer, viu? Obrigado.